especialista. Eu sou o Marco Ovidio, presidente da seção estudantil ISA UniGoiás. Já pensou em participar de uma organização global focada em automação que tem 75 anos de existência? Vou falar para vocês um pouquinho sobre a ISA, a Sociedade Internacional de Automação. Como assim, Marcos? Né? O que é a ISA? Né? Nunca ouvi falar. Pessoal, a ISA é uma associação profissional sem fins lucrativos para engenheiros, técnicos, gerentes, estudantes que estão envolvidos em atividades relacionadas à automação industrial. Fundado em 1945, somos mais de 38.500 membros, 135 seções em 44 países. A ISA oferece conteúdos em várias áreas de segmentos, uma ampla variedade em diversos formatos, incluindo normas, treinamentos, programas de certificação, conteúdos em mídias sociais e muito mais. A ISA ela foca bastante em normas voltadas para a área de automação, assim como temos ISO, ABNT, as IECs, para regulamentar as atividades técnicas, fazer as recomendações e as práticas. Para a área de automação, a gente segue os padrões denominados pela ISA. Se você trabalha com automação, provavelmente em algum momento você já precisou trabalhar com um projeto na área de instrumentação, desenvolver uma IHM, fazer uma programação de um PLC. Para isso, temos várias normas. Por exemplo, para trabalhar com simbologias de instrumentação, a gente tem a ISA 5.1. Se você for trabalhar com esse desenvolvimento de IHM, a gente vai trabalhar especificamente com a ISA 101. Se você for trabalhar com implementação de cibersegurança voltado para a área de indústria, a gente tem a 62443. Enfim, a ISA tem diversos conteúdos para você se conectar e manter atualizado. A ISA possui várias diretorias, comitês, assembleias e departamentos. Entre eles estão os distritos, presentes em várias áreas geográficas do país e do mundo, entre eles Ásia, África, Europa, América Latina. Somos 14 distritos. O Brasil é um desses distritos, representados pelo Distrito 4. Nossa governança ela fica da seguinte forma: temos acima dos distritos a ISA Internacional, e dentro do distrito, no caso a gente responde pelo Brasil, envolvendo o D4, temos as seções profissionais, assim como, por exemplo, a ISA São Paulo, que é a nossa sponsor section, temos a ISA Campinas, ISA Vale, entre diversas outras seções profissionais dentro do nosso distrito. E abaixo das nossas seções profissionais temos as seções estudantis, assim como a seção estudantil da Universidade Federal da Bahia, do Inatel, a USP e Unisal. Bom, sobre a UniGoiás, somos a seção estudantil UniGoiás, que foi fundada em 17 de março de 2020. Somos uma seção ativa pelo D4, estamos sediados na cidade de Goiânia e atendemos todas as comunidades estudantis. Trabalhamos para conectar alunos e indústrias aos melhores profissionais de automação. O objetivo principal das sessões estudantis, pessoal, é transformar o meio acadêmico de estudantes e pesquisadores mais integrados às tecnologias implementadas pelas principais empresas de engenharia do país e do mundo. Para esse fim, a ISA Estudantil busca proporcionar aos alunos afiliados oportunidades de engajamento ao meio profissional, através de eventos como esse que a gente está realizando. Esse é o nosso time, a nossa diretoria. Estamos à disposição para esclarecer todas as dúvidas de vocês.
E é isso aí, pessoal. Estamos prontos para construir o futuro da automação, né? Só depende de vocês. E estamos ansiosos para recebê-los em nossa família ISA. Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Felipe, eu sou o engenheiro especialista aqui de automação da Suporte Automação e hoje eu estou com um convidado aqui, um parceiro de trabalho, que é o Henrique, que é o nosso especialista de acionamentos elétricos, voltado aí para a parte de motores. E aí, Henrique, você está aí com a gente já? Tudo bem? Boa noite, Felipe. Felipe já me apresentou aí um pouco, né? Meu nome é Henrique Martinato, sou especialista de acionamentos elétricos aqui na Suporte Automação. Agradeço aí a participação. Antes da gente começar a apresentação, eu gostaria de apresentar um pouco da Suporte Automação, né? Da empresa no qual a gente trabalha. A Suporte Automação ela tem 25 anos de mercado, né? A gente atua aqui na região de Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Mato Grosso. Somos distribuidor das marcas líderes de mercado da automação e da elétrica. E também somos distribuidor, né, da Rockwell Automation, uma marca, acho que a maior marca de automação do mundo, né? Eu acho que é difícil alguém não ter escutado falar. Estou deixando aqui alguns contatos das nossas redes sociais. Quem não sabe ainda, a Suporte Automação montou um canal no YouTube. Nesse canal a gente dá dicas de produtos, alguns até treinamentos rápidos ali para ajudar no dia a dia dos nossos clientes, né? Então quem puder seguir a gente no LinkedIn também, a gente reposta os vídeos lá. Qualquer dúvida, entrar em contato aí por telefone e as nossas outras redes sociais aí. E hoje, pessoal, a gente vai comentar, né? Vamos mostrar aí para vocês como que a gente consegue, né, chegar na indústria conectada. A gente busca acelerar as operações de alto desempenho e o termo indústria conectada, né, para a Rockwell, nós chamamos de The Connected Enterprise, mas basicamente a gente fala sobre esse assunto de uma maneira recorrente aí nos últimos 2 anos, né, com muita intensidade. A verdade é que esses conceitos, né, de automação, conexão da indústria, eles existem há décadas, né? Então, a maneira que a gente busca, né, realmente é conectar o chão de fábrica com o corporativo, né? Bem como também, né, as cadeias de suprimento, a questão da demanda dos clientes, né? Então, tudo isso de uma maneira integrada, né? Embora os objetivos do mercado industrial ele não tenha variado muito, né, com o passar dos anos, a gente percebe, né, que a questão da qualidade, capacidade de resposta, né, à demanda do cliente, a questão da produtividade, e também existem muitas outras discussões, né, como que a empresa está trabalhando, né, está se modernizando, né, conseguindo se adaptar às condições de mercado e às condições econômicas que a gente vive atualmente. E quais mudanças, né, seriam necessárias para que a gente consiga manter a nossa indústria competitiva no mercado? Então, basicamente, as indústrias estão hoje, cada uma delas, né, nos seus variados segmentos, em um ponto, né, nessa jornada, né, que a gente chama aí da jornada da indústria 4.0. Mas, basicamente, né, o mais importante, né, são as questões como que a gente, né, está colaborando com as nossas operações, né, sejam com oferta de instalações, retrofits, melhorias, né, inclusão de novas plantas, pode ser também, né, a questão do trabalho, né, fornecedor-cliente, né, como é que a gente está integrado com esse ambiente, qual tecnologia foi implementada, né, nos últimos anos, né, nesse período mais recente, onde a gente realmente fala muito dessa jornada, né, onde que a gente está optando por investir, onde a gente abriu mão de fazer esse investimento. Quais são as ameaças, né, as oportunidades competitivas que a gente está enxergando, né, no mercado hoje e no futuro?
Então, assim, a gente busca, né, por meio aí da conexão da indústria, responder essas perguntas, né, ao longo aqui do nosso webinar. E a Rockwell, né, sempre busca, né, por meio aí da The Connectors Enterprise, né, conseguir ajudar os clientes nessa transformação digital. Então, onde a gente habilita, né, para as inovações, principalmente do IIoT, né, que é a internet das coisas, com questões de convergência de rede, computação na nuvem, grandes data centers, né, questão de análise, de mobilidade, né, junto também com todas as iniciativas globais que vocês vão ver mais à frente, que existem aí pelo mundo. Hoje, né, a gente fala muito aí de transformação digital, mas o que que as empresas buscam hoje desses dados, né? O que que elas querem, né? Então, de uma maneira geral, né, a gente tem 3 tópicos aqui, mas o que as indústrias hoje buscam é análise preditiva, expansão de armazenamento de dados e análise de dados que não estão estruturados. Então, se você olhar, né, para esses 3 tópicos, vocês vão ver que eles são intimamente ligados, né? Porque para a gente fazer, às vezes, uma análise preditiva, ter um diagnóstico antecedente a uma falha ou algum problema que vai acontecer, realmente a gente precisa de ter uma estrutura, né? Um log dos dados para que a gente possa acessar e para que a gente também consiga fazer uma análise. E a questão do armazenamento é muito importante, né? Porque hoje, basicamente, todo dado, seja ele do processo, né? Lá na parte da cadeia produtiva, na parte de expedição, às vezes na parte da demanda, né? Da solicitação do cliente, ele é importante. Então, a gente entender isso, né? Entender os períodos, né? Ter esse sequenciamento histórico é muito importante. E aí, né? Não adianta nada a gente pegar esses dados e jogar ele, né? Em um ambiente onde a gente consegue fazer esse armazenamento. A gente realmente precisa estruturar, né? Entender, analisar, conhecer e transformar isso daí em informação e uma maneira da gente também consiga acionar para a resolução dos nossos problemas. Então, Felipe, quando nós falamos de uma empresa verdadeiramente conectada, né, há muitos fatores que a gente precisa considerar. Além dos fatores relacionados à tecnologia, né? O mercado atualmente ele está muito competitivo e globalmente essa competitividade gera a necessidade de uma integração da fábrica com a rede de abastecimento. Isso devido a fatores econômicos e políticos, né, que acabam impactando bastante nessa relação aí, que coloca ainda mais a pressão competitiva nas empresas globais. Também o crescimento econômico das empresas, junto com o crescimento da classe média, né, dos gastos do consumidor, gera uma expansão econômica e, com isso, ajuda a impulsionar ainda mais a evolução tecnológica. Porém, a gente tem que começar também a analisar alguns riscos, né? Temos uma alta no número de incidentes, especialmente nesse novo mundo que a gente vive das mídias sociais. Incidentes aí que envolvem questão de segurança, né? Ocasionando lesões ou até mesmo a morte, né? Na pior das hipóteses. E para essas políticas de trabalho, isso aí cria novos problemas de segurança, né? E a tecnologia, além dos riscos, né? Ela possibilita unir o mundo físico com o virtual. Um exemplo disso aí já presente no dia a dia são os armazenamentos nas nuvens, né? Óculos de realidade virtual aí que o pessoal, a galera gamer aí usa bastante. A inteligência artificial também presente nos assistentes aí nas nossas casas. E facilita também essa facilidade de acesso que a gente está tendo a esses dispositivos inteligentes, capazes de se comunicar com a rede, né? Gera uma demanda de termos sistemas para capturar, armazenar e analisar esses dados em uma rede de operações, né? Então, acaba que tudo isso que o Henrique trouxe aí para a gente, ele se torna muito importante, né, para que a gente possa fazer uma tomada de decisão. Então, existem alguns estudos, né, que a gente tem acesso, onde mostram aí que 84% dos executivos acreditam que o IoT, né, que seria a internet das coisas, né, criará novos fluxos, né, de operações, né, e de receitas para os negócios. Então, existe uma estimativa para os próximos anos, né, da gente entregar um crescimento aí de
de emprego de longo prazo, né, um crescimento de uma receita de longo prazo, bem como também, né, um aumento da produtividade, né, graças aos próprios benefícios, né, da evolução tecnológica. E aí a gente tem aqui uma informação muito importante, né? 61% dos executivos eles citaram, né, as iniciativas digitais como ferramenta de crescimento, ante, né, a 31% em 2014. Então você percebe, né, que com o próprio avanço tecnológico, as pessoas começam a perceber a importância. Sejam elas pessoas, né, que estão intimamente ligados com os processos ali digitais, né? Às vezes a gente fala muito, o pessoal da automação, da elétrica, mas até o pessoal da cadeia produtiva também, né? O próprio pessoal do TI, o próprio pessoal, às vezes, que utiliza o sistema, eles têm que perceber esse benefício. Então, os líderes entendem, né, que o IoT é importante, né, para o avanço do negócio. Então, basicamente, tem 4% só que acha que tem pouca importância. Então, os outros 96% acreditam que parcialmente ou totalmente está ligado, né? E apenas 7% dessa pesquisa, dessas pessoas que responderam, desenvolveram uma estratégia abrangente para conseguir, basicamente, utilizar desses benefícios dentro do seu ambiente empresarial. Então, acaba que, dentro da oportunidade industrial do IoT, né, e existe um impacto muito grande econômico, né? Então, tem aí um estudo da McKinsey, que tem 4,6 trilhões aí de dólares, né, de impacto, né? E aí a gente tem 5 tópicos, né? 5 principais motivadores desse sistema, né? Então, a gente tem a utilização dos ativos, né? O que a gente consegue com isso? Reduzir despesa, né? Seja de venda, seja de despesa geral do nosso negócio, ou uma despesa administrativa. A gente também tem o custo do produto vendido, né? Então, a gente melhorando o nosso processo produtivo, a gente melhora toda a execução do nosso negócio, né? E aí a gente começa a empregar o nosso capital de uma maneira mais eficiente. Para a parte de produtividade do funcionário, quando a gente cria essa eficiência dentro do trabalho, né, o que resulta em menos horas trabalhadas, né, ou um aumento, né, das horas produtivas por homem trabalhando, né? Então isso é muito importante. E aí a gente traz também, né, para a cadeia de suprimentos, para a cadeia logística, que é assim a parte de fornecimento, né, tanto de entrada quanto de saída, né? Então, a gente começa a eliminar o desperdício, né? Seja de produto, de mão de obra, e aí melhorando toda a eficiência do processo. Com relação à experiência do cliente, então a gente precisa, né, aumentar, né, a nossa participação no mercado. E a gente traz isso, né, adicionando um número maior de clientes para o negócio, né? Então, a partir do momento que você tem mais mão de obra, né, especializada, uma mão de obra com tempo, né, uma máquina mais eficiente, você começa a aumentar a sua produção. E aí você consegue atender melhor a cadeia, né, de demanda que você tem. E na parte da inovação, né, a gente busca de aumentar o retorno, né, sobre os investimentos, né, principalmente quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento, que muitas das vezes é uma parte, às vezes, negligenciada ou com um baixo investimento por considerar esse retorno não tão satisfatório. Mas a inovação tecnológica permite a gente fazer um acompanhamento, né, uma medição. Então, a gente começa a reduzir o nosso tempo de entrada no mercado, né, então acelerando o processo produtivo. A gente cria novos fluxos de receitas, cria novos modelos de negócio e cria novas oportunidades, né? Então é muito importante, né? Vocês, né? As pessoas hoje que estão ali dentro do ambiente empresarial, industrial, têm uma estratégia de IoT ou já analisou algum desses casos antes? Então é importante para que a gente consiga sequenciar isso, mas de uma maneira sequencial, né? A gente acaba que juntamente com isso a gente tem os nossos riscos, né, de negócio, né, além dos fatores motivadores. Então, quando a gente pega os dados, eles são dados muito expressivos, né? Então, a gente tem aí 1,17 bilhões de dispositivos conectados, né, instalados em automóveis até 2025. Tem 80%, né, das 3 maiores montadoras de automóveis norte-americanas têm plantas com mais de 20 anos. Então, 20 anos é um tempo bastante, né, assim, de produtivo, né, de utilização do sistema, né, e 20 bilhões de dólares, né, a gente ainda tem de custo de parada não programado. A gente tem geração de dados hoje de 2 bilhões de gigabytes, né, então
É uma quantidade extremamente alta. Tem 65 bilhões de base global instalada de sistemas de automação legados, né? Então, basicamente, esses dispositivos chegaram ao final da sua vida útil e ainda continuam em uso, né? E aí eles fazem parte de toda essa questão desse custo de mão de obra não programada, dessas bases, por exemplo, dessas montadoras que estão já muito antigas, muito legadas, né? E aí, se você pegar 21%, né, dessas empresas, sofreu alguma perda de IP no ano passado. Então, acaba que quando a gente fala isso aqui de uma maneira resumida, né, se esses riscos não forem tratados continuamente, pode-se haver, né, resultados graves, né, sejam de incidentes ou de acidentes. Então, a gente fala aí de perda de IP, né, exposição, né, dos nossos produtos aí na rede, né, às vezes criar aí um produto com defeito, né, então uma lesão de um trabalhador por causa de uma máquina não adequada, você começa a ter um risco, né, da sua marca, da sua imagem, né? Você também tem questão da segurança do produto, da segurança do trabalhador, garantia de qualidade. Tem a sua reputação corporativa, né? Então, tudo aquilo que você acabou trabalhando, às vezes você pode perder por causa de um negligenciamento, né, dos fatores de risco do seu negócio. Então, como a gente está utilizando esses dados hoje, né? Como a gente está promovendo melhorias contínuas, né, para a produtividade, ou simplesmente a gente está fazendo, né, o uso dos nossos diagnósticos, dos nossos alarmes, então isso é muito importante. E quando a gente fala de manufatura inteligente, a gente acaba falando realmente de uma empresa conectada, né, que permite, durante a produção, conectar todos os dispositivos, conectar as pessoas, conectar os processos, conectar as tecnologias. Então, para a gente criar um ambiente mais sustentável, a gente precisa, né, de ambientes mais otimizados, né, com um ambiente de produção em tempo real. E permite também que esses ambientes respondam rapidamente às condições de constante mudança, né, que o nosso mercado vem trazendo para a gente. Então, responder os nossos clientes com mais velocidade, né, passando de operações previstas, né, para operações orientadas por demanda, é muito importante. Então, em vez da gente prever o que vai acontecer, por que a gente não trabalha com a demanda do nosso cliente? E se a gente conseguisse realmente entender essa demanda, fazer uma pesquisa rápida com nossos clientes do que eles estão procurando no mercado, né? O que a gente faria com isso era simplesmente a minimização dos nossos riscos, do nosso inventário, né? E também ganharia uma variabilidade dentro da nossa cadeia de suprimentos. Então, teria juntamente com isso redução de estoque, né? Onde você saberia, né, quando e onde você ia precisar dos materiais. Você também ganharia muita eficiência de produção. Então, por meio de coisas como o tempo de troca mais rápido, né, das suas máquinas, porque elas são auto-adaptáveis, né, então setups mais fácil. Um setup onde da máquina você precisa ter um processo, às vezes ali o funcionário, né, treinado, capacitado, ele vai realizar de uma maneira muito mais efetiva. E aí os processos começam a se tornar provas de erros, né, e as análises, né, dos dados são em tempo real, garantindo a qualidade. Então, Felipe, e toda essa visibilidade, né, dessa expansão tecnológica, é, vários líderes mundiais e governos em todo o mundo aí estão investindo em programas e iniciativas para ajudar a acelerar ainda mais e reconhecer essa nova era da manufatura inteligente, né? A internet das coisas pode ser um divisor de águas no próximo grande movimento da indústria, né? Que vai resultar, né, em mudanças de paradigma de qualidade, produtividade e conectividade global. Dentre esses países aí estão destacados aí Estados Unidos, Alemanha, China, Coreia do Sul e França. E a gente acaba ouvindo diariamente aí sobre como essas novas tecnologias vão mudar o cenário do que é possível, né? E exemplos disso é a própria internet das coisas, as impressoras 3D, sistemas físicos cibernéticos, entre outros, né? E essa discussão sobre IoT gera também discussões de quais novos padrões necessários, né, normativas, né, para garantir a segurança, que é um desafio contínuo, né, a gente não pode deixar de lado. E essas tecnologias e conceitos vão cada vez mais se tornar populares e afetarão como projetamos, como construímos ou operamos
até mesmo damos suportes, né? E a velocidade dessa adoção e adaptação dessas tecnologias está cada vez mais rápida. A gente precisa estar ativamente engajado em nos atualizarmos e acompanhar esses avanços tecnológicos, né, para a gente não ficar para trás. Na visão da Rockwell, né, a The Connect Enterprise está focado na criação rápida de valor. E com isso, nossos clientes estão percebendo o valor do negócio hoje, né, do presente, fazendo uma integração total de dados, de funções empresariais com design de produto, cadeia de suprimentos e gerenciamento de clientes, né, com dados de produção, fazendo essa integração por completo, né. E é bacana, né? Porque essa rápida evolução tecnológica na nossa era da nossa internet, né, nos trouxe hoje alguns pontos de inflexões, né, muito importantes para o avanço da indústria 4.0. Então, quando a gente fala, né, de sistemas integrados, a gente basicamente está habilitando, né, tanto a parte de controle quanto a informação e trabalhando, né, com a implementação de uma arquitetura de alto desempenho. Então, entregar um resultado, né, de indústria conectada hoje, né, é possível basicamente com as três principais plataformas da Rockwell. Então, seja ela a nossa arquitetura integrada, né, que é todo o nosso hardware conectado por meio de rede, com a integração ali de controle dos acionamentos dos motores e também, né, todo o portfólio de soluções, que geralmente engloba ali também a questão de serviço. Então, todas essas plataformas aí arquitetadas conseguem projetar, né, e fornecer a integralização das indústrias. Então, basicamente, quando a gente fala de máquinas e equipamentos mais inteligentes, a gente tem aí essa questão de contextualizar, né, a questão da inovação digital, né, o conhecimento e a experiência do usuário. Então, basicamente, a gente ter máquinas, né, conectadas, equipamentos conectados, permite que a gente aproveite melhor, né, o elemento mais poderoso que muitas das vezes a gente está deixando de utilizar, né, que são os próprios dados em tempos reais. Então, lembra que eu falei que o pessoal gostava, né, queria aumentar o armazenamento dos dados? Então, hoje eu acredito que essa seja a mercadoria-chave aí, um dos pontos de sucesso, para que a gente tenha um desempenho operacional melhorado, né? E aí a gente fala até de um nível mais específico, né? E aí a gente consegue, junto com isso, melhorar as operações, produzir mais em um nível de qualidade muito elevado e de uma maneira muito eficiente. Então, capturar esse valor não é uma tarefa fácil. Então, a gente precisa de tecnologias que são habilitadoras, né, as capacitadoras para esse nosso desenvolvimento. E aí a gente vai falar, né, dos dispositivos inteligentes, né, conectados na rede. Pode ser aí o nosso notebook, às vezes a nossa iluminação que já está conectada na rede, pode ser a nossa geladeira, né? E aí esses dispositivos inteligentes, eles fornecem dados para a gente. Então, quando a gente fala de dados, a gente está falando também ali de transformar os dados em informação acionável. Não adianta nada a gente ter a informação que a energia vai acabar e não tomar nenhuma atitude, né? Então, se a gente sabe que a energia vai acabar e a gente tem um gerador em casa, por que ele não está sendo acionado automaticamente, né? Já não está deixando o sistema pronto para partir na hora que realmente acontecer essa troca? E a computação na nuvem também ajuda a gente muito, né? Onde a gente pode aproveitar, né, da computação mais escalável, incluindo aí recursos externos que não necessariamente estão presentes no nosso meio físico. A questão da mobilidade, né, facilita que a gente crie uma força de trabalho mais inteligente, mais produtiva. E, ponto a ponto, a gente precisa que todo esse sistema seja seguro. Então, é basicamente a maneira que a gente consegue impulsionar, né, a indústria 4.0 por meio da Hall. Então, quando a gente chega aqui num equipamento inteligente, basicamente a gente tem um ciclo, né? E esse ciclo começa, né, a gente produzindo dados em tempo reais, né? Então, esses dados vão ser basicamente ali, por exemplo, pode ser tensão, pode ser o consumo, né, de potência pela hora, pode ser o tempo de máquina rodando, pode ser temperatura, pode ser vibração. Então, a gente começa, né, a pegar a maior quantidade de dados possíveis.
E aí, depois da gente conseguir fazer essa coleta, a gente começa a partir para a informação. E aí, lá na informação, a gente precisa fazer o quê? Contextualizar. Então, não adianta nada eu saber a tensão, saber o tempo de máquina rodando, saber o consumo de energia, saber quantos produtos nesse tempo foram fabricados, se eu não correlacionar esses dados. Então, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, ali um consumo de energia, que seria o quilowatt-hora, e dividir ali pelo meu produto, a gente já começa a ter um dado analítico, né? Então, quando a gente fala de, por exemplo, falha, a gente sabe mais ou menos ali o consumo energético, o tempo que a máquina rodou, o produto, e aí o que, que a gente começa a perceber? A gente começa a perceber que existe um dado estimado que é o rolamento lá do motor. E aí esse rolamento do motor, ele começa a realmente desgastar por causa da produção, né? Por causa da intensidade da produção, por causa da quantidade de produtos que ele fez, por causa do consumo energético, né? Do tempo de máquina rodando. E aí o sistema, né, que é inteligente, que ele pega esses dados e faz uma análise, ele começa a prever uma falha do rolamento daqui a 10 horas. E aí a gente pode tomar uma ação, né, para otimizar isso. Então a gente já conhece ali o fluxo, né, de trabalho, né? A gente sabe que vai ter uma parada programada para daqui a 6 horas e aí a gente pode tomar uma medida, né? Na hora que tiver essa parada, vamos substituir, porque depois de 4 horas o equipamento vai falhar, né? Se a gente ainda tem mais 6 horas operacionais e às vezes a máquina vai ficar ligada depois que você ligar ela novamente por muito mais que essas 4 horas. Então aí a gente está tomando uma ação graças à capacidade aí cognitiva do sistema e à capacidade de aprendizado de máquina. E aí a gente traz isso, né, para as plantas, né, para as operações. Então, basicamente, né, os locais conectados se tornam mais inteligentes, né? A gente consegue fazer uma transformação dos dados em tempo real, por meio de ativos inteligentes, com um sistema de controle que é multidisciplinar, né? A gente não, às vezes a gente está falando de um controlador, às vezes a gente está falando de um acionamento do motor, às vezes a gente está falando de um dispositivo que faz alguma medição, um sensor. E aí tudo isso, né, consegue fazer com as informações, tornem-se informações acionáveis, né? Se tornem um gatilho para que a gente tenha uma próxima ação. E aí a integração do controle, né, junto com essas informações, né, que são fornecidas aí por toda a planta, permite, né, que os nossos clientes, né, otimizem as suas operações conectando, né, a fábrica, o local, seja a instalação, a máquina, as pessoas, tudo por meio, né, da resolução de problemas. E aí todo mundo ali está conectado, todo mundo ali tem o diagnóstico, todo mundo ali tem uma parte, né, da ação às vezes que vai precisar tomar. E aí esses ativos, né, são transformados em ativos inteligentes, né, porque nada adianta dele fornecer só as informações. A gente precisa ser capaz também de pegar essas informações relatadas e transformar, né, em energia, por exemplo, em diagnóstico, em produto fabricado e por aí vai. E aí a gente começa a poder tomar as ações, né? E aí essas informações, elas requerem uma combinação de dados, né? Que precisam muitas das vezes ser em tempo real, para que a gente consiga fazer uma contextualização desse meio. E aí a gente consegue, né, relacionar um alarme, às vezes que apresentou ali para a gente, com uma condição do processo. Às vezes, sei lá, gera-se um alarme de desalinhamento porque lá no eixo do motor, porque às vezes a pressão lá da caldeira subiu muito, né? E aí a gente começa a correlacionar isso estatisticamente. E aí, com esses dados, a gente começa a contextualizar, né? Então, contextualização é importante em toda a parte do processo, né, da indústria conectada, para que a gente consiga fazer os gatilhos, né, a maneira da gente acionar. E aí é importante a gente conectar, né, não só ali a planta, o local, a instalação que eu tinha comentado, mas é importante também a gente conectar às vezes a cadeia de suprimentos, né, conectar às vezes o nosso consumidor, o nosso cliente, né, conectar os funcionários uns aos outros, né, porque às vezes a gente tem troca de turno de manutenção, né, e aí essa conexão vai facilitar, né, a colaboração, né, a troca de informação e também facilitar na resolução de problemas, né. Quem nunca, às vezes, aí estava com um problema para resolver e ficou para o próximo expediente ou ficou para outra pessoa, e às vezes a falta de conexão, né, a falta de sintonia, acabou deixando o problema sem ser resolvido. Ou se não, sem você saber se também foi resolvido quando você volta, né, para o seu ambiente de trabalho. E aí a gente começa também a conectar toda essa cadeia, né, toda a operação da empresa ao negócio como um todo. Então, isso é
muito importante. Então, Felipe, você já falou bastante coisa, assim, bastante importante, né? Referente até à parte que eu iria falar agora. Mas, assim, The Connect Enterprise, você mesmo falou, ela transforma em tempo real esses ativos inteligentes de uma planta local ou em um local remoto, né? Em informações acionáveis, né? Essa integração dessas informações permite que nossos clientes otimizem suas operações, né? Conectando as operações com a sua cadeia de suprimentos, dá melhor visão até aos seus clientes, né? Gera também, como você falou, um ambiente mais colaborativo, né? Que acaba que tem resoluções de problemas mais rápidos, né? E essa solução de problema mais rápida incide no menor tempo de parada aí que nossos clientes vêm buscando diariamente, né? Porque planta parada é dinheiro parado, né? E esses ativos transformados em ativos inteligentes são capazes de relatar informações como energia e diagnóstico, né? Por exemplo, a família de controlador da Rockwell, né, a família como o Logix, são capazes de processar controle informação em tempo real. Como você também citou, juntando essa combinação de dados em tempo real com contexto, né? Igual o exemplo que você mesmo citou, relacionando às vezes um alarme com a condição do processo do cliente. Um ativo industrial ele é inteligente quando ele possui um microprocessador e está conectado a uma rede, né? O ativo inteligente ele precisa ser autoconsciente e estar ciente do sistema. Esses ativos autoconscientes eles adquirem e processam dados para relatar informações, né? Como autodiagnósticos e uso de energia. Principalmente essa parte focado em eficiência energética, eu até sugiro aí, o pessoal da faculdade que estiver assistindo, tem um vídeo no canal da Support, se eu não me engano, de um webinar que a gente fez aí nessa parte de eficiência energética, né? Voltado a inversores de frequência. E os ativos que reconhecem o sistema e compartilham recursos comuns do sistema podem configurar automaticamente esses principais atributos que eles precisam, né? Como proteção e segurança, e colabora com ferramentas e interfaces de softwares comuns, né? Um exemplo de produto autoconsciente é a linha de inversores da PowerFlex da Rockwell, né? Que eles possuem tecnologias e ferramentas de autoajuste, de endereçamento automático de IP, comunicando com o switch gerenciável e com o controlador Rockwell. Então, ele faz isso de forma automática, né, reduzindo o tempo de configuração desses equipamentos e, consequentemente, reduzindo o tempo de parada da planta do cliente, né? Embora cada uma dessas tecnologias possa agregar valor aos processos industriais, o valor dessa transformação só é percebido quando elas são integradas em uma arquitetura. O valor da transformação da arquitetura vem da implementação de um sistema intuitivo e autoadaptável e seguro, né? Não pode esquecer da segurança. E tudo é uma questão de conectividade perfeita, né? A partir desse momento aí a gente expande, quebra limites aí que a gente atualmente encontra. Então, acaba que a gente, dentro de um sistema de negócio, busca uma convergência, né? Então, a gente tem lá o nosso sistema, nossa ERP, a gente tem o time de recursos humanos, a gente tem o time da qualidade, tem o sistema de relacionamento interpessoal dentro da empresa, e aí a gente tem também toda a questão de hardware, né? Então, seja material, a questão do material para transporte, os controles, né? Os controladores, as máquinas, os equipamentos, sensores, atuadores. E como a gente faz, né, para convergir, né? Como é que a gente faz para ter uma operação em tempo real? Então, a Rockwell, né, se preocupou muito com essa abordagem de trazendo um sistema realmente aberto para integração, né, para conectar realmente todos esses pontos aí da empresa. Então, a gente, por meio de produtos, né, soluções, serviços, a gente consegue ajudar os nossos clientes
a avaliarem, a lidarem de uma forma proativa com esses problemas, né? Muitas vezes que a gente tem de infraestrutura de rede, da questão da segurança industrial, a questão, às vezes, da própria automação, né? E, às vezes, a questão também das soluções de informações. É claro, né, que a gente reconhece que existe uma lacuna muito grande ainda, né, entre o mundo da tecnologia da informação, que é o TI, e o OT, né, ou TO, que é a tecnologia ali da operação, né? E aí a gente precisa tratar essa diferença, né? E como é que a gente faz isso? Tratando tecnicamente e também tratando ela culturalmente, porque isso daí não está, muitas das vezes, enraizado na gente, né? Às vezes a gente pensa que operação e informação são duas coisas totalmente diferentes, né? Ou são trazidas de uma maneira, às vezes, a colocar, às vezes, a questão ali de operação da máquina como um problema, né? E não a gente olhando do ponto de vista de uma solução. Então, a Rockwell tem trabalhado intensamente ali com os parceiros, né? Que são parceiros de classe global. Então, um deles é a própria Cisco, né? Parceira mundial aí da Rockwell, para desenvolver boas práticas, né, e diretrizes para projeto. Então, a própria Rockwell, juntamente com a Cisco, desenvolveu, né, um manual de convergência de rede, né? Então, vocês podem encontrar esse próprio manual da Rockwell dentro do próprio site, tanto da Rockwell quanto da Cisco, que é o Converged Plant-Wide Ethernet. Então, lá a gente vê, né, todo um hardware testado, um hardware validado, né, nas mais diferentes formas, né, nas também mais variadas camadas de rede que a gente tem, né, e esses hardwares, basicamente, validados, garantem, né, um bom funcionamento de uma arquitetura, né, que atenda tanto às necessidades aí da operação quanto da informação. Então, é muito importante a gente ter esse alinhamento, né, organizacional com assim, as marcas líderes de mercados, né? Então, como Microsoft, Panduit e uma série de parceiros de negócio que a Rockwell tem, né? De uma maneira que a gente consiga impulsionar essa visão de indústria 4.0, né? E, ao mesmo tempo, nos permita também, né, resolver problemas, né? Sejam dos nossos clientes, sejam dos nossos fornecedores, né? De uma maneira que a gente está ali integrado no mundo real, né? E não da gente só resolver o nosso próprio problema, né? O nosso problema, às vezes, ali da área da expedição, às vezes da qualidade, né? A gente tem que trabalhar de uma maneira integrada. Então, o IoT, ele também, né, vem para desafiar, né, as funções organizacionais tradicionais, né? Então, onde tem esse receio, né, essa lacuna que a gente precisa quebrar, né? E mostrar para as pessoas, né, que à medida que a tecnologia ela se torna amplamente incorporada, ela beneficia, né, tanto os nossos ativos quanto também as nossas operações. Então, acaba que a tecnologia da informação vai ter que juntar forças, né, com a tecnologia de operação. E isso, né, de uma maneira que a gente consiga supervisionar as operações que são essenciais para os nossos negócios. Então, quando a gente fala de melhoria, a gente está intimamente ligado, às vezes, à melhoria do resultado financeiro da empresa, né? Então, o mercado industrial, né, ele se refere hoje como a convergência, né, do sistema de TI com o TO. Então, juntamente com isso, o que a gente percebe, né? Que a Rockwell, por meio de investimentos recentes, ela fez algumas aquisições muito significativas, né? E juntamente ali o que a gente falava se no passado, né? Que a Rockwell já tinha um avanço muito grande frente aos demais concorrentes de mercado, a gente também trouxe uma evolução da arquitetura integrada para uma arquitetura integrada de alto desempenho, né? E como isso foi possível? Porque teve uma forma de se basear, né, numa evolução contínua dos produtos, né, e aí possibilitando soluções integradas, né, juntamente do controle e da informação. Então, para que isso a gente possa se tornar escalonável, né, para cada momento, que nem eu tinha falado, né, cada um tá no seu momento da jornada, né? Então, a gente tem que buscar preparar o futuro, né? E aí a maneira da gente fazer isso é construindo uma base tecnológica muito forte, né? E quando a gente fala de uma base tecnológica, a gente fala de tecnologias contemporâneas, né? São as tecnologias que a gente tem hoje disponível para a gente, né? E aí, com esses recursos, né, a próxima geração já vai entrar habilitada, né, para a indústria conectada, né? Então, quem sabe aí um avanço industrial muito forte. Então, basicamente a gente fala ali de implementação, né, de um sistema ali TI, OT,
E também a gente fala, né, da importância do gerenciamento dessas informações. E aí trazer esses recursos com segurança ponta a ponta. Então, basicamente, existem 3 princípios muito importantes, né, que é a questão da inteligência, da produtividade e a questão da segurança nos nossos sistemas, né? Então, o sistema inteligente basicamente é um sistema de automação que ele funciona, né? Que ele entrega para a gente o resultado que a gente espera. Quando a gente fala de um sistema produtivo, né, a gente já implica, né, na utilização de ferramentas mais abrangentes, né, sejam eles softwares, né, desenvolvidos pelos fabricantes ou por parceiros, né, a questão das bibliotecas, né, como é que a gente pode otimizar o nosso tempo, né, a gente tem o software, mas como é que a gente consegue montar uma solução dentro do software? Tem a questão da mobilidade também, né? Onde a gente precisa prover uma maior produtividade e também fazer com que os fluxos de trabalho se tornem mais simplificados, né? Então, isso é importante em todo o ciclo, né, de investimento dentro do ambiente empresarial. E quando a gente fala de segurança, é simples, a gente está falando de segurança ponta a ponta, né? Então, desde lá do chão de fábrica, de uma máquina pequena, até a integração com corporativas, as integrações com redes de fornecedores, né, de clientes, e por aí vai, né? Como é que a gente faz isso daí ser uma maneira segura, para que a pessoa, às vezes, não consiga acessar informações que ultrapassam ali a barreira do que você queria compartilhar? Então, a gente percebe uma mudança no mercado de automação muito forte hoje. Então, os clientes hoje estão, né, seguindo aí para a automação industrial, seguindo para a jornada de conectar a sua empresa, mas eles ainda realmente precisam, né, entender a importância das arquiteturas de alto desempenho, né? Uma vez que, basicamente, a gente vai tornando aí a obsolescência da questão da coleção de produtos que eram individuais, né? Que eles não conversavam entre si. Basicamente, eles no máximo mandavam um sinal para o outro para funcionar. Então, essa é uma evolução tecnológica muito importante. E junto com essa evolução tecnológica, a gente vem com os desafios, né? Então, a gente tem aqui citados no slide aí 5 desafios, né? Que a gente vai encontrar nessa jornada, mas é muito importante a gente lembrar que os benefícios valem a pena, né? Depois que a gente passar por esses desafios, né? Que são desafios constantes, né? Vão aparecer, eu acredito, dentro do ciclo de vida da implementação, constantemente, né? A questão organizacional é muito importante, né? Então a empresa tem que entender a sua estrutura, né? E juntar as habilidades de uma maneira que toda essa infraestrutura organizacional seja fundamental, né? Para a gente alcançar um alinhamento organizacional forte e a gente conseguir definir, né, o que é prioridade, o que é fundamental para o sucesso, né, da implementação de uma empresa conectada. Quando a gente fala de competência, talento, a gente está falando do desenvolvimento, né? Porque muitas das vezes as pessoas falam, nossa, mas com um avanço tecnológico a gente vai diminuir o número de funcionários, vai haver demissão em massa. E isso a gente consegue perceber que não acontece, né? O que acontece é basicamente a gente impulsionar a colaboração dos trabalhadores, né? Trazendo uma construção de confiança muito importante. E aí, à medida que o chão de fábrica ele vai evoluindo, a empresa vai se tornando mais conectada, basicamente a gente aumenta também a demanda por profissionais mais qualificados, né? Então, essa troca é muito benéfica, né? Entre a tecnologia da operação e a tecnologia da informação. E aí a educação, o treinamento, a questão da governança corporativa são fatores extremamente importantes, né, para ajudar o profissional a superar os desafios do dia a dia, né? E aí o profissional também convergir para a utilização a adoção da tecnologia, porque senão não adianta de nada. E aí, quando a gente fala da adoção da tecnologia, a gente está falando realmente de uma atualização tecnológica, né, do parque industrial, muitas das vezes, né, onde a gente consiga tirar o máximo proveito dos dispositivos que a gente tem conectados. Então, não adianta nada eu ter 10 dispositivos e só 2 se conversam, né? Então, a gente acaba perdendo uma informação muito grande dos demais 8 que estão sobrando, né? E aí a gente começa a perceber onde essa integração ela é extremamente necessária. E aí a organização precisa, né, levar esse equipamento, esse sistema, de uma maneira que habilite todas essas informações. Então, a gente consegue obter, a partir disso, dados mais confiáveis e dados mais seguros.
Então, os ativos são, né, e começam a ser suficientes para fornecer dados, às vezes, muito específicos, que a gente tinha uma dificuldade muito grande de obter no passado. E quando a gente fala da segurança de dados, né, da privacidade, a gente necessita, né, juntamente com esse avanço tecnológico, construir uma infraestrutura, né, uma estrutura, uma infra que seja sólida, né, que possa garantir um alto desempenho, uma confiabilidade e, o mais importante de tudo, né, segurança. Então, uma infraestrutura aí de informação, por exemplo, né, a gente tem que estar preparado, né, para as configurações futuras também, né, as tecnologias estão avançadas hoje, né, então, a gente tem hoje computação na nuvem, data centers gigantes, né, e a gente precisa fazer uma avaliação muito cuidadosa, né, do nível de infraestrutura que a gente tem hoje e da infraestrutura que será necessária, né, para que às vezes a gente não tenha um gasto dobrado mais na frente. Então, uma rede sólida com uma infraestrutura de informação, basicamente são chaves aí do sucesso para uma implementação muito benéfica aí da indústria conectada. E aí a gente vem falando de padrões aí de operação, né? Então, é basicamente a gente utilizar a adoção, né, das tecnologias disponíveis, né? Então, a gente vai ajudar aí com isso, né, a definir, né, os fluxos de dados, né, a contextualizar onde os dados são importantes, né, para quais dispositivos são importantes, para quais locais são importantes. E aí, junto, né, com o protocolo de rede que a Roku utiliza, o Ethernet IP, a gente consegue uma integração muito facilitada, né, de infraestrutura de rede com os demais dispositivos existentes dentro da planta, né? Sem que a gente, às vezes, tenha que utilizar conversores, gateways ou algum roteador especial. Então, a Rockwell hoje, né, é importante citar, ela é muito ativa, né? Então, vocês viram ali as iniciativas, né? A gente tem essa questão normativa, por exemplo, da própria ISA, e a Rockwell está ativamente trabalhando no desenvolvimento desses padrões globais, porque isso é muito importante para a infraestrutura. E aí, basicamente, a gente chega no processo de execução. Quando a gente chega na execução, basicamente a gente tem que avaliar, planejar, atualizar o nosso sistema, né? Manter a questão de segurança, pegar os dados, né? Fazer uma análise, né? E aí, junto com isso, a gente começa a otimizar e a trazer um ambiente mais colaborativo. Então, aqui a gente até mostra aqui os parceiros aí de classe mundial da Rockwell, né? E a gente entende isso que é muito necessário hoje. Por quê? Né? Para a gente entregar uma indústria conectada, né? A gente precisa realmente da conexão, né? Dos mundos lá de operação, de informação. E a gente entende que a gente trabalhando em conjunto, né? Com líderes globais, a gente realmente vai conseguir, né? Resolver grandes problemas dos nossos clientes. Então, nenhuma empresa no mundo sozinha ela vai conseguir entregar uma solução aí de conexão de indústria sozinha, né? E aí a Rockwell, entendendo isso, firmou, né, parceiros aí extremamente importantes e estratégicos para o desenvolvimento, né, entregas aí de solução e criação de valor para os nossos clientes. Então, a gente acaba abordando uma utilização de um sistema aberto, né, para conectar as empresas. Então, a gente consegue integrar aí com os mais diferentes parceiros, né? Isso é bacana, porque a gente consegue ajudar os nossos clientes de uma maneira proativa, seja na infraestrutura de rede, na questão da segurança industrial, na automação e até nas soluções de informação, né, lá com TI. Então, as nossas soluções, elas acabam quebrando barreiras, né? Elas são totalmente integradas. Então, trazem um acesso seguro dos dados, né? Criam informações, né? Que a gente comentou muito aqui, que é importante, informações que possam ser acionáveis, né? Que a gente consiga realmente fazer render a produção, né? Aliar com uma qualidade do processo, com uma integridade também dos ativos, né? E também ter uma eficiência energética. Então, a gente entende que essas necessidades hoje são muito importantes, né? Fornecendo aí um sistema de controle, né, com base em padrões e nas melhores práticas também de mercado, né, no mundo da automação moderna. E aí a gente consegue trazer aplicativos, né, de informação, soluções, softwares, né, e serviços também para que a gente diminua aí o risco, né, e maximize o desempenho. E juntamente com isso, né, basicamente a gente
tem aí a questão das chaves do sucesso, né? Então, vocês viram que são bastante coisas elencadas aqui ao longo do webinar, mas basicamente uma estrutura organizacional forte, né? Uma infra de informação confiável, né? Segura, adoção da tecnologia, né? Modernizar o nosso pátio industrial, né? Treinar, né? Educar os nossos parceiros, os nossos funcionários, desenvolver as mais variadas habilidades, né? Ter parcerias, né? Não adianta nada, como eu falei, a gente fazer isso daí de forma sozinha. E realmente mudar o nosso mindset, né? Então, a gente não pode subestimar os nossos desafios. Então, a partir do momento que a gente realmente começar a entender, né, e perceber que isso daí está em constante mudança, a gente vai conseguir trazer as nossas recompensas. Então, aqui a gente tem uma solução da Rockwell hoje, né, que é a plataforma ali do Innovation Suite, né, a parceria aí com a PTC. E basicamente a gente tem um sistema agregado, né, vamos falar assim, que é uma plataforma onde a gente consegue ter uma inteligência operacional corporativa muito forte, né, seja na planta ou seja nas mais variadas. Também tem uma otimização muito grande dos ativos, né, onde a gente permite monitoramento em tempo real, diagnóstico, análise. E a gente tem gerenciamento da produção, né? Então, eficiência de máquina, redução de custo, estoque, inventário, né? E também uma forma muito proativa de capacitar a força de trabalho, né? Seja por meio de uma inteligência acionável, seja por meio da própria sequenciamento dos fluxos de trabalho que a gente pode inserir dentro da própria plataforma. Então, aqui basicamente eu tenho um vídeo que eu quero mostrar para vocês entenderem o que é um pouquinho dessa plataforma e quais são os benefícios. E aí eu fico à disposição também, né, após a gente apresentar aqui os vídeos, para vocês retirarem, às vezes, algumas dúvidas, né? Podem mandar perguntas para que vocês entendam isso daqui bem. Então, deixa eu dar um play Site aqui. managers and executives also have similar data reporting to aid in digital performance management that provides real-time views to data and manufacturing KPIs. At the regional level, KPIs from all sites can be viewed, and selecting a region shows all the related sites in the region. Let's go ahead and select one of these sites to get more details on how it's running. Easy navigation is provided on the left-hand side to switch between sites at any point. In the Site Overview dashboard, site information, KPIs, plant alerts, equipment health, and production details can be seen. In the Line Performance tab, we can view KPIs on all the lines and filter based on time ranges. KPI trends on the entire site are shown on the right-hand side. In the production schedule, all site work orders and progress statistics can be viewed, as well as KPIs for the current shift. If we wanted to drill down to the line level, we can select different lines at any time using the navigation on the left. In the Line Info dashboard, KPIs are filtered at the line level, including KPIs on the line, utilization statistics, active alerts, asset health, and details and statistics on the current shift. Comparison reports for any type of assets, including plants, are also available used through the comparison dashboard. Here, we can compare performance between different sites, assets, and lines. All this reporting from a single location enables users to get insight into plants, sites, lines, and assets like never before, providing transparency into enterprise processes to reduce downtime and improve productivity. Então, vocês percebem, né, que a gente consegue hoje utilizar uma plataforma aqui totalmente integrada, mas, assim, a jornada que a gente comenta ao longo aí do processo, ao longo do webinar, ela é muito importante, porque não adianta nada a gente ter uma plataforma que consegue centralizar informações, acessar as mais variadas plantas que a gente tem ao longo do mundo, né, de uma maneira integrada, se a gente não tiver uma base sólida para fornecer esses dados para a gente e a gente contextualizar, né? Então, a ferramenta ela é importante, mas a infra por volta de todo o sistema é muito importante também. E aqui tem só mais um vídeo aí para completar, que aqui eu falo um pouco da realidade aumentada, né, a virtualização do sistema. Okay, here we are, finally in the basement. Here's the air systems, which are classed as okay.
See, we've got a network error at the moment, so it looks like it might be fixing itself. There's the boiler, which is currently switched on, so that network has fixed itself. Here's the hot water tank. Here's the main wells. Okay. Show well 1. Showing well 1. So here we can see the flow of the water that comes in. Red shows the flow of the inlet pipes running down. So running behind these pipes and into the heat exchanger. The green one then shows the flow out through the condenser circuit. Here they flow back through the condenser circuit, and then the yellow is the flow back out into the well. Então, pessoal, vocês viram aí no vídeo de realidade aumentada, tudo aquilo é possível, né, graças à plataforma, né, que integra tudo isso, mas nada seria possível sem realmente a gente ter ali os medidores de vazão, pressão, né, trazendo uma informação também para a gente em tempo real, para que a gente consiga projetar isso daí virtualmente. Então, eu estou abrindo aqui para as perguntas, né, não sei se a gente consegue verificar, se alguém tem alguma dúvida. Felipe Henrique, muito relevante e importante o tema, né? Obrigado por trazer essas informações, né, que hoje é fundamental e vital para as empresas. Eu separei algumas perguntas aqui que o pessoal fez. O Lucas, né, pergunta assim: é possível realizar essa integração de informações com segurança, sem vazamento de dados? Sim, a pergunta é muito pertinente. Com certeza. A gente consegue, né, primeiro de disposição de hardware, né, por exemplo, para configuração, né, para bloqueio de acesso, informação que vai transitar pela rede, e também consegue com a utilização de softwares, né? Então, softwares aí de vulnerabilidade, softwares de firewall, softwares de bloqueio. Então, a gente tem uma infinidade hoje de soluções, né? A Rockwell tem uma preocupação muito grande com isso, porque não adianta a gente produzir os dados, né, e deixarem eles expostos, né, sejam dados de produção, dados financeiros, né, dados dos nossos recursos, né, dentro da nossa planta, para ter exposto isso daí depois, né, para alguém que às vezes está precisando de escolher alguma informação sem ter praticado ela, né, corrido atrás desse desenvolvimento. Então, sim, a gente tem como fazer isso, né? Claro que a jornada, né, junto com a jornada ali de industrialização, da questão da indústria 4.0, é importante, e a gente tem que seguir, né, nesse caminho aí para trabalhar em conjunto, né, com a evolução tecnológica também, né, na evolução da infra, né, de rede e de segurança. Muito bom. O Leroy também pergunta, né? Qual o período de aquisição de dados e processamentos para considerarmos em tempo real? Aí ele coloca 1 milissegundos, nanosegundos, né? Ou às vezes até mais, né? Exato. Então, não existe uma fórmula pronta, né? A verdade é que a gente tem que realmente entender do processo. Por isso que, geralmente, as pessoas, né, e as informações colhidas no passado, elas são muito importantes. Então, a gente consegue, por meio de alguns métodos matemáticos, fazer algumas validações, né? A própria ferramenta do ThingWorx, ela tem uma estrutura de inteligência artificial com base numa série de dados históricos que ela consegue já prever, né, e consegue produzir ali a margem de erro, né? Basta que a gente correlacione de maneira ali, basicamente informando para as entradas, né, do nosso sistema e qual que seria a saída, né, qual que é o dado de saída que a gente almeja. Mas, de uma forma geral, a gente tem que entender realmente do processo, né? Tem que entender ali dessa questão da captura.
porque a gente pode ter dados que às vezes de 1 em 1 minuto, que é um tempo, se você pensar grande, muitas das vezes, né? Ou de 10 em 10 minutos, de 1 em 1 hora, ou pode ter dados aí que a gente precisa coletar na velocidade mais rápida de captura que a gente conseguir, por exemplo, 1 milissegundo e por aí vai. A gente consegue definir isso a partir do momento que a gente entende do processo e das necessidades. Então, não existe uma fórmula pronta. Então, se o dado lá, a minha pressão, ela para variar um pouco, né? Se ela variar 1%, ela demora 2, 3 horas, para que eu vou colher esse dado de 1 em 1 milissegundo? Né? Então, será que teria relevância? Não, agora eu produzo 10 mil garrafas por hora, né? Então, tem uma relevância grande. Às vezes, né? Não, eu vou coletar, dentro de 1 hora, eu vou coletar 2 amostras. Será que essas 2 amostras vão ser o suficiente para fazer a validação da estrutura das garrafas, com questão da qualidade? Então, a gente tem que realmente fazer essas perguntas e realmente entender a necessidade. É claro, né? A partir do momento que a gente tem um sistema integrado, né? A gente tem um lugar para armazenar, a gente tem um sistema de coleta, torna-se muito mais fácil da gente começar a variar até esses tempos para a gente, vamos dizer assim, brincar com esses dados amostrais que a gente tem. Muito bom. A gente vai abrir o microfone agora para, se acaso algum participante queira perguntar aí ao vivo. Então, aqui é Douglas. A pergunta que o companheiro fez aí é pertinente e recentemente a JBS sofreu um ataque hacker e teve uma unidade lá estrangeira que foi bloqueada e o pessoal estava pedindo aí uma quantia muito grande de dinheiro para poder liberar. Então, a preocupação dele é mais do que pertinente, que é real, e tem pessoas aí de má fé trabalhando muito com engenharia muito forte para poder prejudicar a indústria. Excelente. E realmente é muito importante, né? Então, qual que é o tempo, né, de máquina parada ou de indústria parada que eles tiveram que deixar até resolver o problema, né? Quantas pessoas não ficaram ali, às vezes, improdutivas, né, com os dados ali expostos, né? E você fica sujeito realmente a uma rede de crime, ou às vezes um vazamento, às vezes para o próprio concorrente seu, né, do seu know-how, da sua experiência. Então, é muito importante que a gente se preocupe com isso e que o investimento venha juntamente, né, para que a gente consiga evoluir aí tanto na infra de hardware como também na infra de software, segurança e tudo mais. De reunião presencial, né? Fazia 6 meses que não ia na reunião, essa semana teve 3. Mais um. Ô Felipe, boa noite. Aqui é o Petreca, tudo bem? Fala, Petreca. Tudo bem, e você? Tudo bem. Primeiramente, parabéns aí pela iniciativa, excelente apresentação, tá? Gostei muito aí. E depois até perguntando aí a brecha do nosso colega aí que ele teve invasão, a gente pode fazer um webinar sobre essa parte de segurança, conectividade e smart machine. A gente fala nessa parte de assessment, de análise, né, de como o pessoal fazer a melhor conectividade e mostrar alguns exemplos de que não fazer. É um tópico que tem muita demanda, que vai de encontro justamente com o tempo de aquisição que o pessoal perguntou, né? Não adianta você querer olhar numa parte de data collection lá em cima rápido, se a tua infraestrutura não suporta. Analogias à parte, você pode ter uma Ferrari, que seria teu data acquisition lá em cima, o teu sistema PINS, e a tua rodovia não suportar 80 por hora. Então, a gente casa isso com os 3 pilares de performance, escalabilidade e segurança, e a gente entrega isso depois no futuro. Mas parabéns aí pela iniciativa aí. Beleza, Petreca. Obrigado. É um prazer enorme ter você aqui no call com a gente. E vamos organizar sim. Eu vou conversar com o pessoal da ISA. Então, Petreca trabalha aí diretamente na Rockwell, né, pessoal? E ele conhece muito aí, principalmente dessa parte aí de tratamento de dados, né, data center, softwares. Realmente, a gente pode realmente marcar um webinar aqui para compartilhar toda esse conhecimento e esse know-how aqui com o pessoal. Ok, obrigado. Pode contar comigo. Boa noite. Boa noite.
Boa noite. Boa noite, meu nome é Elioy, né? Sou engenheiro do departamento de automação e instrumentação de uma fábrica, né, aqui no Rio de Janeiro. E eu que fiz a pergunta do tempo de aquisição, né? Eu vejo uma propaganda muito grande, né? A nossa planta, ela é toda simples, né? Eu vejo Certo. toda uma propaganda de real time. Todo mundo fala de real time. A National Instruments também fala de real time. E eu tenho um caso industrial, né, como a gente trabalha em farmacêutica e tal, que eu preciso, para mim, quanto mais melhor. Então, assim, eu não consigo realmente o real time. Esse real time realmente ele é o máximo que eu consigo, né, dentro do meu Entendi. processo. E aí eu tenho que analisar a minha rede. Então, a minha rede tem que ser lá o Profinet RT. Eu tenho que adquirir dados no máximo que eu consigo. E aí eu tenho que calcular toda a banda de tráfego da rede para não ter colisão e tudo mais. Mas, enfim, gostei muito aí do webinar, tá? Vocês estão de parabéns. Vou deixar aqui uma dúvida minha. A gente está estudando bastante nessa questão da implementação do Industrial IoT com relação a dispositivos sensores, pressão, temperatura, vazão, diversos tipos de sensores, né, efeito Coriolis, enfim, com a Endres House, com a IFM, com a SIC, com a Vago, com a VEG, com a Vlad Miller, um monte de fabricante, e o Kogawa também. E a Yokogawa, ela tem alguns produtos, né, que trabalham com open source, que é o Ubuntu OS, e trabalha com machine learning, né? Então, você consegue jogar ali e programar em Python, esse PLC, e trabalhar com machine learning. E aí é um questionamento que eu faço aqui é se vocês têm algum tipo de aplicação, ou se você conhece alguma aplicação local de machine learning, e também com relação à preocupação de segurança de dados, para que eu não me exponha os meus dados de Industrial IoT, nos meus dispositivos de Industrial IoT na nuvem, se vocês têm alguma solução assim já certificada para rodar na intranet, né, rodar nos servidores local, tá? Obrigado aí, agradeço mais uma vez, muito bom webinar, parabéns. Beleza, obrigado. O Petreca, eu vi que você levantou a mão. Você quer fazer um comentário ou você quer... Não, eu queria contribuir se for possível. Eu sei que o Opa, webinar fica é à de vocês. vontade. Tá, mas olha, ó, seguinte, essa questão aí sim era importante, tá? Nós atendemos, você falando desse segmento farmacêutico, eu inclusive estou fazendo projetos aí no momento aí para vacinas do Covid, Fiocruz, Butantan e afins aí, eu sei essa criticidade que você está falando. Pegando assim em ordem reversa, nesse último ponto, esse é um ponto que a gente pode tratar depois de alinhar, um tema legal, extenso, justamente para isso. A conectividade do nível enterprise, que é chegar a informação lá no teu RP, que você tem que transacionar dispositivo IoT e automação, ela existe, pode existir, mas de forma segura. Traduzindo isso, nós seguimos uma normativa que é a 62443, é uma norma ISA e EC International, tá? Mediante isso foi criada uma filosofia que é o CPWE, eu coloquei no chat, o Felipe confirmou, que justamente fala de como você ter uma segregação de rede, tá? Isso não quer dizer se você tiver Siemens, Rockwell, Schneider, afins. Se você tem uma rede de Operation Technology, se você tem uma rede de Information Technology, esta é a forma de você ter. A gente pode abordar, esses documentos são inclusive de informações públicas, se você digitar agora CPWE, tem várias enumerações de capítulo. A norma ISA é uma norma fechada, né, que tem que ter contrato lá, mas sim, nós temos soluções para isso, para poder te integrar justamente nesse pilar teu de farma ou qualquer outro tipo de vertical. Excelente aí, Petreca, a resposta. Então, realmente é possível, né? É claro, Leroy, é muito importante se atentar nessa questão também, né, do hardware, né? O seu hardware hoje, né, no tempo de coleta que você tem, suporta, né? Qual que é o que está te limitando? O que é que está te limitando? Tráfego de rede? Será? Será que é somente isso? Será que são sensores? Então, realmente, acaba que a gente tem que fazer aí uma pesquisa, né, um estudo forte para que a gente consiga realmente trilhar um caminho, né, fazer um plano aí diretor para que a gente consiga ultrapassar essas barreiras hoje que você está encontrando. Então, os dados em tempos reais são muito importantes, mas a gente tem que estar entendendo o porquê que você não está conseguindo coletar tudo que você precisa.
Então, basicamente isso. Beleza. Eu vi que tem mais uma mão levantada do José Isso. Donizete. José Donizete. Tá aberto seu microfone. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado aí pela webinar. Eu só queria o seguinte, eu trabalho na Celg aqui em Goiás, o Murilo que me convidou, eu queria que, se for fazer essas duas aí, que não esqueça de me convidar, quero participar. Estou vendo que só tem fera aí, eu quero participar para ouvir vocês, tá certo? E só quero parabenizar vocês mesmo pelas informações que foram passadas aqui. Eu trabalho mais com telecomunicações, mas a coisa está tudo interligada. Exatamente. Obrigado. Não, vamos sim. Acho que a divulgação desse webinar foi muito forte aí, né? O pessoal da ISA trabalhou firme, principalmente o pessoal aí da Uni Goiás e os apoiadores do projeto. Então, é uma satisfação enorme estar aqui, né? E vamos sim, vamos fazer os próximos aí. Eu vou envolver o time da Rocco, né? Tem o Petreca e tem uma série de pessoas fora de série lá juntamente com ele, para que a gente possa trazer a informação e ajudar vocês aí ao longo dessa jornada. Conta com a gente. Murilo, você quer falar aí? Tá com o microfone aberto? Mestre Murilo. Boa noite. Queria agradecer muito a palestra de vocês, muito interessante, muito profunda, e mostra em diversos momentos a realidade da automação no país. Ou seja, é uma grande oportunidade de trabalho, né, quando você coloca que uma imensa maioria da indústria, ela na verdade, por mais automatizada que esteja, ela ainda está automatizada em padrões que já devem ser mudados, que já devem ser ampliados e modificados, né? E eu posso dar testemunho disso, porque eu trabalhei durante muitos anos na automação de sistemas elétricos na Celg, e nós nunca conseguimos, até tentamos, mas nós nunca conseguimos mostrar um gerenciamento de alarmes com inteligência artificial, ou de uma forma que em determinadas situações o volume de alarme é tão grande que você não consegue, você acaba contando muito mais com a experiência do despachante do que propriamente com uma correção adequada do problema, né? Então isso mostra o tanto que essa palestra ela já é um passo além da automação, né? Já é um passo realmente, um avanço significativo e importante. Muito obrigado por vocês, hein? Muito obrigado. A gente agradece a sua participação aí também. Bom, de qualquer forma, pessoal, e aí também ao time todo que está presente, a gente tem aí nossas redes sociais, né? Tem o contato aí da suporte, então no que a gente puder auxiliar vocês, às vezes manda aí no LinkedIn, manda uma mensagem, faz uma ligação aí para a gente, que a gente está disposto aí a conversar, trocar uma ideia, ajudar no que for preciso, tá bom? Se tiver tudo certo, se alguém tem mais alguma pergunta, fica à vontade para fazer, mas eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui, né, de trazer aí o Henrique, e aí surgir essas oportunidades aí, né, que nem o Petreca, para a gente poder trabalhar firme aqui em conjunto e poder apresentar realmente todo o nosso portfólio aí de soluções e a maneira como a gente consegue agregar aí para que as coisas realmente avancem, né, da medida que a gente precise e que a gente consiga também trabalhar em conjunto, né, e englobando todas as áreas aí, todos os sistemas e todas as pessoas participantes, tá bom? Então, obrigado aí pela presença de todo mundo no webinar, agradeço demais a presença de todos e um abraço.